Uma mulher no supermercado me agarrou e gritou: "Seu filho acabou de ser atropelado e você está fazendo compras?" Eu estava comparando preços de molho de macarrão quando sua mão se agarrou ao meu pulso. Suas unhas se cravaram na minha pele forte o suficiente para deixar marcas, e seu rosto estava a centímetros do meu, distorcido de raiva e algo mais que não conseguia identificar. Pânico, talvez? Seu hálito cheirava a café e desespero. Tentei me afastar, mas ela tinha esse aperto mortal que fez meus dedos ficarem dormentes. As pessoas ao nosso redor pararam de fazer compras e se viraram para encarar a comoção que estávamos criando no corredor 7. Seu filho acabou de ser atropelado por um carro do outro lado da rua e você está aqui fazendo compras. Sua voz rachou na palavra filho e vi lágrimas em seus olhos. Ela me puxou em direção à frente da loja antes que eu pudesse processar o que estava dizendo. Tropecei nos meus próprios pés tentando acompanhar seu ritmo frenético. Minha cesta de compras bateu no chão, espalhando produtos enlatados por toda parte. Mas ela não diminuiu o ritmo. As portas automáticas mal tiveram tempo de abrir antes que ela me arrastasse através delas para o estacionamento. Eu não tenho um filho. As palavras saíram confusas e sem fôlego, porque ela estava se movendo tão rápido. Ela me ignorou completamente, como se eu não tivesse falado nada. Atravessamos o estacionamento e ela me puxou em direção à rua, onde pude ver luzes piscando e uma multidão se reunindo. Uma ambulância estava com as portas traseiras abertas e paramédicos estavam carregando alguém em uma maca. Meu coração começou a bater forte mesmo sabendo que isso não tinha nada a ver comigo. Eu não tinha filhos. Nunca tive filhos. Esta mulher tinha a pessoa errada. Pare de mentir. Sua voz era venenosa agora. Eu vi você deixá-lo na escola esta manhã. Assisti você beijar sua testa e dizer para ele ter um bom dia. Ela estava chorando abertamente enquanto me arrastava para mais perto da cena do acidente. Um policial olhou para cima e nos viu nos aproximando. A mulher apontou para mim e gritou que eu era a mãe que havia abandonado sua criança. A expressão do policial mudou de preocupação para algo mais duro quando ele se aproximou de nós, bloqueando nosso caminho para a ambulância. Senhora, este é seu filho? O policial se dirigiu a mim diretamente, e pude ver o julgamento já se formando em seus olhos. Atrás dele, na maca, peguei um vislumbre de uma pequena figura coberta de sangue com cabelos escuros grudados na testa. Meu estômago revirou, mas não de reconhecimento, de horror pelo que esta mulher estava me acusando. Balancei a cabeça tentando encontrar palavras que fariam sentido deste pesadelo, no qual fui puxada sem aviso ou explicação. Nunca vi essa criança antes na minha vida. Minha voz estava tremendo. A mulher que me agarrou fez um som como um animal ferido e tentou se jogar em mim. Mas o policial segurou seu braço. Ela estava gritando agora que eu era uma mentirosa e uma mãe terrível, que eu havia deixado meu filho e depois fui fazer compras como se nada importasse, que ela havia visto tudo acontecer. O menino havia corrido para a rua perseguindo uma bola e o carro não conseguiu parar a tempo. Ela estava parada bem ali e viu tudo. O policial pediu minha identificação e puxei minha carteira com mãos trêmulas. Ele examinou minha carteira de motorista enquanto a mulher continuava gritando acusações. Mais pessoas se reuniram agora formando um círculo ao nosso redor. Podia sentir seus olhos me julgando antes mesmo de conhecerem os fatos. Uma mãe que faz compras enquanto sua criança sangra no pavimento. Era isso que eles viam. Era isso que esta mulher os havia convencido a ver. O policial falou em seu rádio solicitando reforço e de repente percebi que isso estava escalando além de um simples mal-entendido. Meu nome é Marina Silva. Tenho 26 anos e não tenho filhos. Tentei manter minha voz firme. O policial me olhou com ceticismo e perguntou se eu tinha certeza sobre isso. A pergunta era tão absurda que quase ri, exceto que nada sobre esta situação era engraçado. A mulher estava sendo levada por outro policial, mas continuava gritando que me viu, que sabia o que eu havia feito, que eu não podia simplesmente fingir que meu filho não existia porque era conveniente. Um paramédico se aproximou e perguntou se eu poderia identificar a criança para registros médicos. Eles precisavam contatar a família e obter consentimento para tratamento. Segui-o até a ambulância, mesmo que todo instinto me dissesse para fugir da cena. O menino na maca tinha talvez 7 ou 8 anos com sangue cobrindo seu rosto e braços. Seus olhos estavam fechados e uma máscara de oxigênio cobria seu nariz e boca. Olhei para ele tentando sentir algo. Reconhecimento, instinto maternal, qualquer coisa que explicasse por que esta mulher pensava que ele era meu. Nunca vi esta criança antes. Disse claramente para que o paramédico pudesse documentar. Ele parecia desconfortável, como se não soubesse se devia acreditar em mim ou não. Atrás de mim, a mulher ainda estava gritando através de suas lágrimas. Ela continuava dizendo que me viu na escola, que reconheceu meu rosto no meu carro, que estava me observando há semanas, porque algo parecia errado na forma como eu tratava meu filho. Suas palavras pintaram uma imagem de negligência e abuso que fez minha pele arrepiar. O primeiro policial voltou com minha carteira e perguntou onde eu estive esta manhã. Disse que fui trabalhar na empresa de contabilidade no centro, como todos os dias úteis. Saí do meu apartamento às 7h30 e fui direto para o escritório. Poderia fornecer meu cartão de ponto e filmagens de segurança se necessário. Ele escreveu tudo em um pequeno caderno perguntando o endereço do meu local de trabalho e os nomes de colegas que poderiam verificar minha presença. Dei o número direto do meu supervisor. A mulher havia se acalmado o suficiente para dar sua própria declaração ao segundo policial. Seu nome era Margot Santos, e ela morava a 2 quarteirões da escola primária Jefferson. Ela estava passeando com seu cachorro quando me viu deixar o menino esta manhã por volta das 8h15. Ela havia nos notado antes em outros dias e achou que algo parecia errado com nossa dinâmica. O menino sempre parecia triste, e eu nunca ficava para vê-lo entrar no prédio. Esta manhã, depois que parti, o menino estava brincando no pátio da escola quando sua bola rolou para a rua. Margot descreveu meu carro como um sedã azul escuro.
Meu carro real era um hatchback prata, atualmente estacionado no estacionamento do supermercado. Ela descreveu minha roupa como jeans e uma jaqueta vermelha. Eu estava usando calças pretas e um suéter cinza. Ela me descreveu como tendo cabelos loiros longos presos em rabo de cavalo. Meus cabelos eram curtos e castanhos, mal chegando aos ombros. Cada detalhe que ela deu estava errado, mas ela os disse com tanta convicção que pude ver o policial lutando para decidir em quem acreditar. Um terceiro policial chegou e confirmou que meu carro no estacionamento correspondia à minha descrição, não a de Margot. Ele também havia verificado minhas placas e não encontrou conexão com a escola ou qualquer criança. O primeiro policial ligou para meu local de trabalho e falou com meu supervisor, que confirmou que estive na minha mesa a manhã toda. Observei a dúvida começar a aparecer em seus rostos quando perceberam que a história de Margot tinha buracos. Mas ela ainda insistia que me viu, que sabia o que testemunhou. Os paramédicos precisavam transportar o menino para o hospital imediatamente. Seus ferimentos eram graves e o tempo era crítico. Eles perguntaram mais uma vez se alguém poderia identificá-lo ou fornecer informações de contato para sua família. Margot disse que viu o menino naquela escola toda manhã, mas não sabia seu nome. Ela assumiu que eu era sua mãe, baseada apenas em suas próprias observações e suposições. A ambulância partiu com sirenes berrando e, de repente, a cena pareceu mais vazia, menos urgente, mas mais desconfortável. Um policial chamado Sargento Duarte assumiu e me pediu para ir à delegacia dar uma declaração formal. Ele disse que era apenas procedimento, mas pude perceber que ainda havia suspeita em seus olhos. Margot foi convidada a vir também para explicar as discrepâncias em sua identificação. Fomos em carros patrulha separados para a delegacia no centro. Sentei no banco de trás observando a cidade passar e tentando entender como fui de fazer compras a ser acusada de abandono de criança em menos de 20 minutos. A delegacia cheirava a café queimado e limpador industrial. Sargento Duarte me levou a uma pequena sala de interrogatório com paredes de concreto e uma mesa de metal. Ele pediu para eu sentar e esperar enquanto processavam alguns papéis. Sentei ali sozinha pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 30 minutos. Minhas mãos não paravam de tremer, e continuei repassando o momento em que Margot me agarrou. A certeza absoluta em sua voz quando disse que eu era a mãe daquele menino. A convicção em seus olhos quando me acusou de negligência. Duarte voltou com uma detetive chamada Yolanda Cruz. Ela tinha olhos gentis, mas uma postura séria que me fez sentar mais ereta. Ela explicou que contataram a escola primária Jefferson e descobriram que um estudante chamado Bruno Costa havia sido relatado como ausente naquela manhã. Bruno tinha 7 anos com cabelos escuros e olhos castanhos correspondendo ao menino ferido. Sua mãe havia ligado para a escola por volta das 9 dizendo que Bruno estava doente e não compareceria. A escola tinha uma foto de Bruno em seus registros e detetive Cruz me mostrou em seu telefone. O menino na foto era definitivamente a criança do acidente. Nunca o vi antes em qualquer contexto. Detetive Cruz perguntou se eu conhecia alguém chamado Costa ou tinha alguma conexão com essa família. Respondi não para tudo. Ela perguntou sobre minha rotina diária e se eu passava pela escola primária Jefferson. Expliquei que meu caminho para o trabalho não me levava nem perto daquela escola. Ela perguntou se eu tinha inimigos ou alguém que pudesse querer me incriminar por algo. A pergunta parecia absurda, mas levei a sério. Não conseguia pensar em ninguém que me odiasse o suficiente para armar algo tão elaborado. Detetive Cruz saiu para verificar a declaração de Margot. Sentei sozinha novamente, contando os azulejos no teto. 42 azulejos com manchas d'água em pelo menos 6 deles. Estava catalogando esses detalhes sem sentido porque a alternativa era pensar naquele menino sangrando no pavimento. Pensar em como a mãe real de alguém provavelmente estava recebendo a pior ligação de sua vida agora. Pensar em como Margot Santos estava tão errada, mas tão certa. A detetive voltou 1 hora depois com notícias que mudaram tudo. Margot havia admitido, sob questionamento, que estava errada sobre o cronograma. Ela não havia realmente me visto deixar Bruno esta manhã. Ela viu alguém que se parecia comigo deixar uma criança que se parecia com Bruno ontem de manhã. Ela estava tão focada no acidente de carro e tão em pânico sobre a criança ferida que se convenceu de que a mulher de ontem era eu. Sua memória preencheu detalhes que não estavam lá. Criou certeza onde deveria haver dúvida. Senti algo se soltar no meu peito que não percebi que estava tenso. Alívio me inundou, seguido imediatamente por raiva. Margot me atacou em público, me arrastou para uma cena de acidente, causou uma cena massiva que dezenas de pessoas presenciaram, tudo baseado em memória falha e suposições. Detetive Cruz pareceu ler minha expressão porque disse que teriam uma conversa séria com Margot sobre falsas acusações e desperdício de recursos policiais. Mas ela também disse que Margot genuinamente acreditava que estava ajudando uma criança. Suas intenções foram boas, mesmo que sua execução fosse catastroficamente errada. Eles localizaram a mãe real de Bruno. Seu nome era Catarina Costa, e ela estava a caminho do hospital. Ela estava em casa pensando que seu filho estava seguro na cama, se recuperando de um problema estomacal. Em vez disso, ele aparentemente saiu escondido e foi para a escola mesmo assim. Ele estava brincando durante o recreio quando o acidente aconteceu. Catarina estava fora de si com culpa e terror. Detetive Cruz disse que eu estava livre para ir, mas eles poderiam precisar de declarações adicionais mais tarde. Ela se desculpou pela aprovação e disse que alguém me levaria de volta ao supermercado. Sentei no banco de trás de outro carro patrulha, me sentindo entorpecida. O policial dirigindo fez conversa fiada constrangedora sobre o tempo que mal registrei. Quando chegamos ao estacionamento do supermercado, vi meu carro exatamente onde o deixei. Minha cesta de compras ainda estava no chão, no corredor 7, onde a deixei cair.
O gerente da loja me encontrou parada ali, olhando para as latas derramadas, e se ofereceu para me ajudar a terminar minhas compras. Sua bondade me fez querer chorar, mas me mantive firme. Peguei minha cesta e completei mecanicamente minha lista de compras. No caixa, a atendente me reconheceu de antes. Ela perguntou se estava tudo bem com meu filho, e senti meu rosto enrubescer de vergonha. Ela claramente ouviu as acusações de Margot e assumiu que eram verdadeiras. Expliquei baixinho que houve um mal-entendido, que o menino não era meu e a mulher que me agarrou estava equivocada. A atendente pareceu cética, mas passou minhas compras sem mais comentários. Podia sentir outros clientes me encarando, tentando decidir se eu era vítima ou vilã. Dirigi para casa num dia e sentei no meu apartamento com minhas compras ainda em sacolas no balcão. Minhas mãos pararam de tremer. Bateu-me sentir desconectada do meu corpo, como se estivesse me observando de fora e não conseguisse fazer as peças se encaixarem. Meu telefone tocou com um número que não reconheci. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era a detetive Cruz perguntando se eu poderia voltar à delegacia. Eles descobriram algo sobre Margot Santos que eu precisava saber. O escritório da detetive era menos intimidante que a sala de interrogatório. Ela tinha fotos da família na mesa e uma caneca de café que dizia "Melhor detetive do mundo". Ela gesticulou para eu sentar e puxou uma pasta de arquivo. Margot Santos tinha um histórico. 5 anos atrás, ela perdeu sua filha em um acidente de carro. A menina tinha 9 anos e seu nome era Helena. Ela correu para a rua perseguindo seu cachorro e foi atingida por um caminhão de entrega. Margot estava dentro de casa e ouviu o impacto. Ela correu para fora para encontrar sua filha morrendo no pavimento. O trauma quebrou algo em Margot. Ela desenvolveu uma obsessão com segurança infantil em zonas escolares. Passava horas sentada perto de escolas primárias, observando pais deixarem seus filhos. Tirava fotos de carros que dirigiam muito rápido. Relatava pais ao conselho tutelar, baseado apenas em suas próprias observações do que considerava comportamento negligente. A polícia havia conversado com ela várias vezes sobre assédio, mas ela sempre insistia que estava protegendo crianças, prevenindo outra Helena. Detetive Cruz disse que quando Margot viu Bruno ser atropelado esta manhã, algo em sua mente estilhaçou. Ela precisava de alguém para culpar, alguém para responsabilizar de uma forma que não pôde, quando sua própria filha morreu. A mulher que ela viu ontem deixando uma criança se tornou eu em sua memória fragmentada. Ela criou uma narrativa, onde eu era a mãe negligente que merecia punição, onde ela poderia ser a heroína que expôs a verdade, onde talvez, de alguma forma, pudesse salvar esta criança de uma maneira que não conseguiu salvar Helena. Ouvi tudo isso tentando sentir simpatia por Margot, mas principalmente sentindo raiva. Seu trauma não desculpava o que ela fez comigo. Sua dor não tornava aceitável me atacar em público e me acusar de abandonar uma criança. Detetive Cruz concordou e disse que Margot seria acusada de agressão e fazer um boletim de ocorrência falso. Ela também seria obrigada a passar por avaliação psiquiátrica. Mas Cruz queria que eu entendesse o contexto, que soubesse que Margot não era má, apenas quebrada. Perguntei sobre Bruno Costa. Detetive Cruz disse que ele estava em cirurgia, mas esperava-se que sobrevivesse. Ele tinha uma perna quebrada e alguns ferimentos internos, mas nada que não sarasse. Sua mãe, Catarina, estava devastada de culpa. Ela não fazia ideia de que Bruno havia saído de casa. Ele disse que ia voltar para a cama e ela acreditou nele. Ela estava lavando roupa quando ele saiu escondido pela porta dos fundos. Ela se culpava completamente por não vigiá-lo mais cuidadosamente, por não verificá-lo mais cedo. Queria dizer a Catarina que não era culpa dela, que crianças fazem coisas inesperadas, que não se pode vigiá-las a cada segundo de cada dia. Mas eu nem a conhecia. Era apenas a mulher que foi culpada pelo acidente de seu filho baseado em nada, além da memória falha de uma estranha enlutada. Detetive Cruz me deu seu cartão e disse para ligar se eu experimentasse qualquer assédio ou ameaças relacionadas a este incidente. Ela me avisou que algumas pessoas que presenciaram a cena ainda poderiam acreditar na versão de Margot, que as redes sociais poderiam ser desagradáveis. Ela estava certa sobre as redes sociais. Quando cheguei em casa naquela noite, alguém havia postado vídeo de Margot me arrastando pelo estacionamento. A legenda dizia: "Mãe abandona filho que é atropelado, depois tenta continuar, fazendo compras." O vídeo havia sido compartilhado centenas de vezes. Comentários me chamavam de monstro. Pessoas encontraram minhas contas de mídia social e começaram a enviar ameaças de morte. Alguém descobriu onde eu trabalhava e ligou para meu escritório exigindo que eu fosse demitida. Meu supervisor me ligou em casa perguntando que diabos estava acontecendo. Passei 3 horas naquela noite relatando contas e tentando explicar a situação para estranhos que já haviam decidido que eu era culpada. A maioria das plataformas não removeria o vídeo porque era considerado notícia. Meu nome estava trending localmente com hashtags sobre responsabilidade e justiça para Bruno. Pessoas pediam minha prisão, exigindo que eu fosse colocada em um registro de abuso infantil. Alguém iniciou uma petição para me fazer ser investigada pelo Conselho Tutelar, mesmo que eu não tivesse filhos para investigar. A turba havia encontrado seu vilão e os fatos não importavam mais. Não consegui dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Margot contorcido de raiva. Ouvia sua voz me acusando de abandonar meu filho. Sentia suas unhas cravando no meu pulso. Levantei às 3 da manhã e procurei notícias sobre Bruno. Encontrei uma atualização do hospital dizendo que ele estava estável após a cirurgia. Catarina havia divulgado uma declaração agradecendo a todos pela preocupação e pedindo privacidade. Ela não me mencionou nada, o que pareceu uma pequena misericórdia. Na manhã seguinte, liguei doente para o trabalho. Meu supervisor disse que provavelmente era melhor dadas as circunstâncias. Ele não disse que eu estava suspensa, mas pude ouvir em sua voz. A empresa não queria a publicidade negativa. Eu estava me tornando uma responsabilidade.
Passei o dia no meu apartamento com as cortinas fechadas, observando meu telefone explodir com notificações. Alguém havia encontrado meu endereço e postado online. Pessoas estavam sugerindo que outros me visitassem para ter uma conversa sobre minhas ações. Detetive Cruz ligou por volta do meio-dia para me avisar que as coisas estavam escalando online. Ela disse que carros de patrulha aumentariam em minha vizinhança e eu deveria ligar 192 imediatamente se alguém se aproximasse da minha porta. Ela havia contatado a plataforma onde o vídeo original foi postado, solicitando que fosse removido baseado na narrativa falsa, mas eles recusaram citando interesse público. A verdade estava sendo abafada por raiva e justiça própria. Perguntei se poderia fazer uma declaração pública para explicar o que realmente aconteceu. Ela aconselhou contra, dizendo que qualquer coisa que eu dissesse seria distorcida para se encaixar na narrativa existente. Por volta das 2 da tarde, alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher que não reconheci segurando um envelope grande. Ela disse que era oficial de justiça e precisava que eu assinasse para a entrega. Minhas mãos tremeram quando abri a porta apenas o suficiente para pegar o envelope. Dentro estava um processo. Catarina Costa estava me processando por sofrimento emocional e supervisão negligente de Bruno. O processo alegava que eu era responsável pelos ferimentos de Bruno, devido ao meu fracasso em supervisioná-lo adequadamente antes dele entrar na rua. Liguei para a detetive Cruz imediatamente. Ela disse: isso era insano e o processo seria rejeitado, mas eu precisaria de um advogado para me defender. Ela me deu o nome de alguém que fazia trabalho pro bono de direitos civis. Liguei e deixei uma mensagem explicando a situação. O advogado retornou dentro de 1 hora. Seu nome era Simone Bauer, e ela se especializava em casos de acusação injusta. Ela já havia visto o vídeo e lido sobre a situação. Disse que o processo era infundado, mas defendê-lo seria caro e demorado. Simone explicou que Catarina provavelmente estava sendo pressionada por outros que acreditavam na narrativa falsa. Alguém a convenceu de que eu era responsável e ela deveria buscar justiça. O processo falharia porque não havia evidência de que eu jamais tive contato com Bruno. Mas o processo de provar isso custaria milhares em honorários legais e levaria meses. Ela se ofereceu para pegar meu caso e disse que entraria com uma moção para rejeitar imediatamente. Ela também começaria a preparar um processo por difamação contra várias partes que espalharam informações falsas sobre mim. Naquela noite, alguém jogou um tijolo pela minha janela da sala. Ele estilhaçou vidro pelo meu sofá e chão, deixando uma nota enrolada ao redor. A nota dizia: abusadores de crianças merecem coisa pior que isso. Liguei para a polícia e eles enviaram policiais para fazer um relatório. Eles não podiam fazer muito sem testemunhas ou filmagem de segurança. Sugeriram que eu entrasse com uma ordem de restrição contra Margot e qualquer um fazendo ameaças específicas. Varri o vidro e cobri a janela com papelão. Não podia pagar para consertá-la até meu próximo salário. O processo chegou às notícias locais. Repórteres ficaram do lado de fora do meu prédio tentando obter comentários. Parei de sair do meu apartamento exceto para necessidades absolutas. Tinha mantimentos entregues e trabalhava remotamente quando meu supervisor finalmente me liberou para retornar. Meus colegas eram distantes e frios em reuniões por vídeo. Ninguém queria ser associado com a mulher acusada de abandono infantil. Não importava que as acusações fossem falsas. A mancha já havia se espalhado. Simone entrou com a moção para rejeitar e incluiu declaração jurada de detetive Cruz e sargento Duarte, explicando a identificação falsa. Ela incluiu meus registros de trabalho, provando que eu não estava nem perto da escola. Ela incluiu a admissão de Margot de que estava errada sobre o cronograma e identidade. O juiz concedeu a moção e rejeitou o processo dentro de 2 semanas. O advogado de Catarina se retirou imediatamente, dizendo que foi enganado sobre os fatos. Mas o dano já estava feito. Alguém criou um site dedicado a me expor. Tinha fotos do meu prédio e local de trabalho. Tinha capturas de tela das minhas mídias sociais antes de eu ter trancado tudo. Tinha o vídeo de Margot me arrastando pelo estacionamento tocado em loop. Tinha um mapa mostrando minhas rotas diárias com sugestões de onde pessoas poderiam me encontrar. Simone conseguiu uma liminar emergencial para derrubar o site, mas ele continuava sendo reconstruído em servidores diferentes. Margot foi indiciada por acusações de agressão. Ela apareceu no tribunal usando um vestido preto parecendo frágil e quebrada. Seu advogado argumentou que ela estava sob um episódio psiquiátrico relacionado ao seu transtorno de estresse pós-traumático não tratado. O promotor pediu tempo de prisão. O juiz a sentenciou à liberdade condicional e aconselhamento obrigatório. Ela teve que pagar restituição pelas minhas contas médicas do ferimento no pulso e minha janela quebrada. Foi ordenado que não tivesse contato comigo. Ela saiu do tribunal e repórteres a cercaram perguntando se ela se arrependia de suas ações. Ela disse não. Disse que estava tentando ajudar uma criança e faria novamente. Essa declaração viralizou. Pessoas elogiaram Margot por defender crianças. A chamaram de heroína que cometeu um erro honesto. Disseram que mesmo se ela estivesse errada sobre minha identidade, seu coração estava no lugar certo. Disseram que eu deveria ser grata que alguém se importou o suficiente para agir. Disseram que meu processo era vingativo. Que eu era a verdadeira vilã por tentar punir uma mãe enlutada. A narrativa havia se tornado tão distorcida que os fatos não penetravam mais. Bruno se recuperou totalmente de seus ferimentos. Catarina divulgou outra declaração dizendo que lamentava ter entrado com o processo. Que havia sido dominada e manipulada por outros. Que queria seguir em frente e focar em seu filho. Ela não se desculpou diretamente comigo. Entendi por quê. Qualquer desculpa pública seria vista como fraqueza. A turba se voltaria contra ela por me defender. Ela estava se protegendo e seu filho.
Não podia culpá-la por isso, mesmo que significasse que nunca obteria a justificação pública de que precisava. O processo de difamação de Simone foi atrás de 3 indivíduos específicos que espalharam informações falsas com maior alcance. Um era um influenciador local de mídia social, que fez um vídeo me chamando de abusador infantil sem evidência. Outro era um blogueiro que escreveu um artigo sobre meu suposto padrão de negligência, baseado apenas no vídeo inicial. O terceiro era um podcaster que fez um episódio completo, analisando minha linguagem corporal e concluindo que eu era culpada. Todos 3 tinham plataformas enormes e se recusaram a emitir correções mesmo depois que os fatos saíram. O influenciador fez acordo rapidamente e emitiu um pedido de desculpas público com uma retratação. O blogueiro lutou mais tempo, mas eventualmente concordou em remover o artigo e pagar danos. O podcaster se recusou a recuar, alegando que tudo o que disse era opinião protegida pela liberdade de expressão. Acabamos no tribunal onde Simone sistematicamente destruiu seus argumentos. O juiz o considerou responsável por difamação e me concedeu danos significativos. Ele foi ordenado a emitir uma correção em seu podcast e doar para uma instituição de caridade para indivíduos falsamente acusados. Nada disso pareceu vitória. Os acordos não podiam desfazer o dano à minha reputação. As retrações não alcançaram a mesma audiência que as acusações originais. A maioria das pessoas que viram o vídeo nunca viu as correções. Ainda acreditavam que eu era a mulher que abandonou seu filho. Ainda era reconhecida em público às vezes. Ainda via pessoas sussurrar e apontar. Ainda sentia o peso de olhares acusatórios. Mudei para um apartamento diferente do outro lado da cidade. Comecei terapia para processar o trauma de ser publicamente difamada. Mudei de emprego porque a atmosfera na minha antiga empresa nunca se recuperou. Deletei todas minhas contas de mídia social e comecei a usar um nome diferente em interações diárias. Tornei-me menor e mais quieta, tentando evitar atenção, tentando não ser vista porque ser vista significava ser julgada. Simone manteve contato, verificando comigo regularmente. Ela disse que representou dezenas de pessoas falsamente acusadas de várias coisas, que o dano psicológico era frequentemente pior que qualquer consequência legal, que a pressa da sociedade para julgamento deixava cicatrizes permanentes. Ela sugeriu que eu me juntasse a um grupo de apoio para pessoas que foram publicamente envergonhadas. Fui a uma reunião e não pude voltar. Ouvir as histórias de outras pessoas me fez sentir pior, não melhor. 1 ano após o incidente, Detetive Cruz me ligou. Ela disse que Margot Santos havia sido presa novamente. Ela agarrou outra mulher em um supermercado diferente, acusando-a de abuso. Desta vez, havia vídeo do início mostrando que Margot havia mirado em uma completa estranha. A mulher pressionou acusações imediatamente. O promotor estava pedindo tempo de prisão, citando o padrão de comportamento de Margot e violação da liberdade condicional. Cruz disse que precisariam de mim para testemunhar na audiência. Não queria enfrentar Margot novamente, mas sabia que tinha que fazer. A audiência foi marcada para uma manhã de sexta. Tirei o dia de folga do trabalho e vesti meu traje mais profissional. Margot já estava sentada quando cheguei com seu advogado ao lado dela. Ela parecia mais velha do que lembrava. Cabelos grisalhos onde havia castanhos, linhas profundas ao redor da boca e olhos. Ela olhou para mim e não vi reconhecimento em seu rosto. Era apenas outra pessoa que ela havia mirado em sua cruzada quebrada para salvar crianças. O promotor me chamou para testemunhar sobre o incidente original. Descrevi ser agarrada no supermercado, ser arrastada para a cena do acidente, ser acusada na frente de dezenas de testemunhas, o assédio e ameaças que seguiram, o processo e a janela quebrada e o emprego perdido. O advogado de Margot objetou várias vezes, dizendo que meu sofrimento não era relevante para esta audiência. O juiz permitiu meu testemunho, dizendo que estabelecia um padrão de comportamento prejudicial. Margot testemunhou em sua própria defesa. Ela disse que estava sem seus medicamentos, que estava tendo flashbacks da morte de Helena, que toda vez que via uma criança em perigo, era transportada de volta àquele momento de perder sua filha, que não podia deixar de intervir, mesmo quando sua percepção do perigo estava distorcida. Sua voz se quebrou quando falou sobre Helena, sobre ouvir o som do impacto, sobre segurar o corpo de sua filha na rua, sobre a culpa que nunca desapareceu. Senti algo inesperado ao ouvi-la. Não exatamente perdão, mas compreensão. Ela estava presa em um loop de trauma que continuava se repetindo. Estava tentando salvar sua filha repetidas vezes, através de outras crianças. Não conseguia separar passado do presente. Não conseguia distinguir perigo real de ameaça imaginária. Estava quebrada de uma forma que medicamentos e terapia não conseguiram consertar. Ela precisava de ajuda, não punição, mas o juiz tinha que considerar a segurança pública. O juiz sentenciou Margot a 18 meses em uma instituição psiquiátrica para avaliação e tratamento. Ela seria transferida para a custódia estadual imediatamente. Receberia terapia intensiva e gerenciamento de medicação. Seria avaliada a cada 3 meses para determinar se estava melhorando. Se fizesse progresso, poderia ser liberada para cuidados ambulatoriais. Se não, permaneceria institucionalizada até não ser mais um perigo para si mesma ou outros. Margot começou a chorar quando a sentença foi lida. Seu advogado colocou uma mão em seu ombro, mas ela a balançou. Após a audiência, Detetive Cruz me acompanhou até meu carro. Ela disse que esperava que isso me desse algum fechamento. Que saber que Margot estava recebendo ajuda poderia fazer o que aconteceu comigo parecer menos sem sentido. Disse honestamente que não sabia o que sentia. Aliviada talvez que Margot não pudesse machucar mais ninguém agora. Triste que a morte de Helena havia se espalhado para causar tanta dor adicional. Zangada por ter sido pega no raio de explosão da tragédia de outra pessoa. Grata que finalmente acabou. As notícias locais cobriram a sentença.
Desta vez, a história focou nas lutas de saúde mental de Margot, ao invés de suas acusações contra mim. As sessões de comentários foram mais simpáticas. Pessoas falaram sobre a necessidade de melhores serviços de saúde mental, sobre como trauma pode destruir pessoas anos após o evento inicial, sobre como dor pode fazer você fazer coisas que nunca faria normalmente. Quase ninguém me mencionou ou reconheceu que fui falsamente acusada. Era uma nota de rodapé na história maior de sofrimento de Margot. Voltei à terapia e falei sobre me sentir apagada, sobre como meu trauma era invisível comparado à perda traumática de Margot, sobre como pessoas tinham mais simpatia pela dor dela do que pela minha reputação destruída. Minha terapeuta disse que ambas as coisas podiam ser verdadeiras. A dor de Margot era real e válida. A minha também. Elas não se cancelavam. Eu podia reconhecer o sofrimento dela enquanto ainda estava zangada sobre como isso me prejudicou. Eu podia querer que ela recebesse ajuda, enquanto também precisava de justiça pelo que ela fez. Simone ligou com notícias de que uma das plataformas de mídia social finalmente havia removido o vídeo original após 18 meses de apelos. Havia sido visto mais de 2 milhões de vezes, mas pelo menos não alcançaria mais ninguém novo. As outras plataformas ainda o hospedavam, citando valor jornalístico. Simone estava perseguindo ação legal, mas me avisou que poderia levar anos. Disse para continuar lutando, não porque pensava que ganharíamos, mas porque alguém precisava revidar contra os sistemas que destruíam pessoas sem responsabilidade. Encontrei Catarina Costa no supermercado, o mesmo supermercado onde tudo começou. Estava no corredor de cereais quando a vi empurrando um carrinho com um menino caminhando ao lado dela. Bruno estava mais alto do que lembrava e se movendo sem mancar visível. Catarina me viu e congelou. Por um momento, apenas nos encaramos. Então, ela se aproximou e disse baixinho que lamentava, que estava errada ao entrar com aquele processo, que deixou outras pessoas a convencerem de que eu era responsável quando sabia em seu coração que não era verdade. Perguntei como Bruno estava. Ela disse que estava prosperando, que precisou de alguma fisioterapia, mas fez uma recuperação completa, que ainda tinha pesadelos às vezes sobre o acidente, mas estavam ficando menos frequentes, que ela também estava em terapia, aprendendo a se perdoar por não saber que ele havia saído de casa. Ela perguntou como eu estava, e dei a resposta padrão. Bem, seguindo em frente, melhorando. As mentiras que contamos para terminar conversas desconfortáveis. Bruno puxou a manga da mãe, perguntando quem eu era. Catarina hesitou, e pude vê-la decidindo o que dizer. Ela disse que eu era alguém que conhecia de um tempo atrás, alguém para quem precisava se desculpar por um mal-entendido. Bruno perdeu o interesse imediatamente, e voltou a examinar caixas de cereal. Catarina tocou meu braço brevemente, e disse que esperava que eu pudesse superar isso algum dia. Acenei porque o que mais poderia fazer? Nos separamos e continuamos nossas compras em corredores diferentes. 2 anos após o incidente, estava em uma cidade diferente numa conferência de treinamento para o trabalho. Havia sido promovida a analista sênior e estava reconstruindo minha carreira lentamente. Durante um intervalo para almoço, sentei no restaurante do hotel rolando pelo meu telefone. Uma notificação apareceu de um agregador de notícias. Margot Santos havia sido liberada dos cuidados psiquiátricos. Estava vivendo em uma casa grupo supervisionada e continuando o tratamento ambulatorial. Seu advogado havia divulgado uma declaração dizendo que ela estava muito melhor e queria agradecer a todos que apoiaram sua recuperação. Sentei ali, encarando a notificação, sentindo coisas complicadas. Alívio que ela estava melhorando. Ansiedade sobre se ela permaneceria estável. Raiva que sua recuperação era notícia, enquanto minha luta contínua era invisível. Tristeza que a morte de Helena havia criado este efeito ondular infinito de dor. Fechei o aplicativo e terminei meu almoço. Tinha uma apresentação para dar em 30 minutos e não podia me dar ao luxo de ser distraída pelo passado. Naquela noite, no meu quarto do hotel, escrevi algo que estava evitando há 2 anos. Escrevi sobre ser agarrada no supermercado, sobre a acusação e a turba e o assédio, sobre perder meu emprego e minha reputação e meu senso de segurança. Escrevi sobre como o trauma não termina quando a crise imediata passa, como se enterra e muda você de maneiras que pessoas não conseguem ver. Escrevi sobre Margot e Helena e Bruno e Catarina, sobre como estávamos todos conectados por um momento de tragédia e identidade equivocada. Postei anonimamente numa plataforma para compartilhar experiências difíceis. As respostas me surpreenderam. Dezenas de pessoas entraram em contato compartilhando suas próprias histórias de serem falsamente acusadas, de terem suas vidas destruídas por narrativas falsas, de lutarem para reconstruir após julgamento público. Algumas haviam sido acusadas de crimes, outras de abuso ou má conduta. Todas carregavam as mesmas cicatrizes invisíveis, o mesmo cansaço, a mesma raiva de sistemas que destruíam primeiro e faziam perguntas depois. Ler suas histórias me fez sentir menos sozinha de uma forma que o grupo de apoio nunca conseguiu. Pensei em Margot frequentemente nos meses seguintes. Me perguntava se ela estava realmente melhor ou apenas melhor em esconder seus sintomas. Me perguntava se ela pensava em mim, se lembrava do meu rosto do tribunal, ou se eu era apenas outro borrão em suas memórias fragmentadas. Me perguntava se ela havia encontrado paz com a morte de Helena, ou se ainda estava lutando aquela batalha perdida para salvar sua filha através dos filhos de estranhos. 5 anos após o incidente do supermercado, estava vivendo numa nova cidade com um novo nome. Havia me casado com alguém que conhecia minha história e me amava mesmo assim. Tinha um bom emprego com pessoas que respeitavam meu trabalho. Havia reconstruído minha vida pedaço por pedaço em algo estável e quieto. O vídeo ainda existia online em cantos arquivados, mas a maioria das pessoas havia esquecido. A raiva havia seguido para novos alvos, novos vilões para destruir.
Eu era notícia velha. Soube que Margot Santos havia morrido. Teve um ataque cardíaco na casa grupo. Tinha 63 anos. O obituário mencionou sua filha Helena e pediu doações para uma fundação de segurança infantil em nome de Helena. Não mencionou a mim ou Bruno ou qualquer das pessoas que ela mirou. Pintou-a como uma mãe enlutada que lutou com perda, o que era verdade, mas incompleto. Ela foi isso, e também alguém cuja dor machucou outros. Ambas as coisas eram verdadeiras. Não fui ao funeral, mas enviei flores, lírios brancos com um cartão que dizia que encontre paz. Quis dizer para Helena tanto quanto para Margot. Para todos nós presos nas consequências daquele momento terrível, quando Helena correu para a rua perseguindo seu cachorro. Para Catarina e Bruno, aprendendo a perdoar e sarar. Para mim tentando reconstruir das cinzas. Para cada pessoa já destruída pela certeza de alguém diante de fatos incompletos. Todos merecíamos paz, mesmo que nunca a encontrássemos completamente.